Saiu o concurso do Ministério Público da União, o MPU, e esse é o melhor concurso nacional de 2025, só tem cargos de nível superior, são 152 vagas imediatas e eles prometem chamar muito mais. Eu vou te explicar tudo sobre o cargo de técnico, que é para qualquer graduação, inclusive tecnólogo, técnico em administração, tá? E o analista para formados em direito. Técnico, você vai ganhar mais de 10 mil reais por mês. Analista, mais de 16 mil reais por mês iniciais, tá? A carreira é muito boa e você vai ganhar, na verdade, muito mais do que isso. Eu vou te explicar todos os detalhes, vou fazer a análise completa do edital e também explicar para você se dá para conciliar com TRTs, se é melhor você escolher um TRT do que o MPU, o que você acha. Já conte aqui também qual que é a sua estratégia, se você planeja fazer esse concurso do MPU, pretende conciliar com outros concursos e, claro, veja o vídeo até o final, porque eu prometo te ajudar, fechado? Ah, e uma observação muito importante antes de começar a entregar esse conteúdo que eu garanto que vai ser muito legal. Você tem que clicar no primeiro link da descrição e participar do evento Meu Nome no Diário Oficial em 2025, que eu vou te ensinar a passar no MPU e também nos TRT, se você quiser. Você vai ter várias aprovações em 2025 com a minha ajuda. Clica aqui, é de graça, é online e muito importante, siga todas as instruções do site dos vídeos depois de fazer sua inscrição, porque eu vou liberar um presente, uma surpresa para você que vão te ajudar desde já. Primeiro, gente, banca FGV. E já está publicado o edital, então você pode entrar no site da FGV para ver todo o conteúdo do edital. Inclusive, vou deixar o link na descrição para vocês verem, claro, depois de assistir todo esse conteúdo desse vídeo. Inscrições do dia 13/1 até 27/2, 27 de fevereiro, então você tem um tempo legal para fazer sua inscrição e as provas serão no dia 4 de maio. E nós temos 116 dias até essa prova, contagem regressiva. Remuneração, como eu já falei aqui, mais de 10 mil reais para você que passar para técnico, que é o cargo que mais chama, tá? Para qualquer graduação, inclusive tecnólogo. Inclusive, você pode estar na faculdade ainda, sem ter a graduação, passar nesse concurso, você só precisa comprovar que você tem um certificado de conclusão quando você for nomeado. Então dá para passar enquanto você está na faculdade, ou dá tempo até de começar um tecnólogo e passar nesse concurso e ser nomeado. E mais de 16 mil reais iniciais para analista. E entenda, gente, se você for formado em Direito, eu recomendo que você estude para o analista para formados em Direito, que vem com um edital bem pesado, tá? Eu vou explicar tudo para você em detalhes nesse vídeo, mas vai ser melhor para você que é formado em Direito. E se você tiver qualquer outra graduação, sinceramente, priorize o cargo de técnico. Os outros cargos têm um potencial muito baixo de nomeação, faz parte do processo. Se você quiser pensar de forma mais objetiva, siga essa dica que eu te dei aqui, fechado? 152 vagas e, claro, no edital você pode ver todos os detalhes. E importante, gente, esse edital veio diferente do edital do TSE-TRE. Lembra que foi o grande concurso de 2024? No TSE-TRE, você escolhia a região em que faria a prova e também a região em que você concorreria. Ou seja, você poderia concorrer para um estado fazendo a prova em outro. Nesse daqui não dá. Se você olhar no item 4.2, a linha C do edital, tem lá que você só pode fazer a prova na região em que você escolher. Então, isso daqui pesa um pouco na sua estratégia, lembrando que o MPU ele sempre chama muito mais no Distrito Federal, porque a sede fica lá, eles acabam precisando de mais força de trabalho por lá, fechado? E muito importante, gente, eu falei aqui, 152 vagas, né? Tem muita gente que olha e fala, nossa, meu Deus, poucas vagas, Gustavo. Esse concurso não era gigante? Quem olha só para o número de vagas é concurseiro vacilão iniciante e eu não quero que você caia nessa. Você tem que olhar para esse número aqui. O último concurso nomeou 1.939 pessoas, 1.270 técnicos em administração e 669 analistas em direito. E aí no edital você consegue saber quantas pessoas terão as redações corrigidas. E é claro que para você ser nomeado você tem que ser aprovado. Para você ser aprovado você tem que passar pela discursiva, pela redação. Então ali você consegue ter uma projeção real do número de pessoas que eles vão chamar. Esse concurso tem potencial para zerar essa lista, gente. E importante, tem redação no formato Enem para todos esses cargos que eu estou falando aqui. O único que não tem é o policial, mas aí tem TAF. E importante, dá para conciliar técnico e analista, Gustavo? Sinceramente, eu priorizaria um dos cargos. Você pode até pensar em fazer a prova de analista, dar prioridade total para analista de formados em Direito e se arriscar a fazer a prova de técnico. Só que, sinceramente, eu faria um cargo só. Sendo muito sincero, né? Porque quando sai o edital que a gente descobre isso, gente. Dá para conciliar? Às vezes todo o conteúdo de técnico está dentro do conteúdo de analista. Nesse caso aqui nós temos algumas diferenças relevantes. Então, sinceramente, eu acho que é bem difícil conciliar nesse concurso. Normalmente em TRTs, naquele padrão FCC, é mais fácil fazer isso, mas você pode priorizar o estudo para analista e também fazer a prova de técnico ali sem peso. Esse daqui seria um planejamento possível também. E agora, gente, ó, sinceramente, mesmo para técnico em que nós temos menos matérias, é um conteúdo bem extenso.
isso. Então, sinceramente, não dá para se apegar tanto ao esgotamento do edital, sabe? Ver tudo que pode cair na sua prova. Você tem que se apegar a entender, dominar aqueles pontos que são mais recorrentes em provas e também aquilo que chama uma atenção no edital, novidades, que você não vai ter tantas questões, mas você tem que dar uma estudadinha e eu vou te explicar tudo em detalhes. Primeiro eu vou fazer uma análise da prova e do conteúdo programático de analista para formados em direito. Depois eu vou fazer a análise do técnico e no final vou fazer aqui uma comparação entre TRTs, MPU, para você decidir se é melhor fazer TRTs ou MPU. Primeiro, gente, analista. São 16 matérias, analistas formados em direito. É muito conteúdo, fala sério, é um edital que parece de magistratura, às vezes em algumas matérias até maior do que magistratura, sendo muito sincero. Só que você que é formado em direito, na prática já viu tudo, talvez você não tenha visto aqui no máximo direito penal militar e processo penal militar, direito ambiental, talvez você não tenha visto com tanta ênfase, só que praticamente todo o restante você consegue. E temos alguns pontos positivos. O ponto negativo desse edital é a quantidade gigantesca de conteúdo. Quando você olha a estrutura do edital, isso daqui assusta muitas pessoas, gente. Entendam também uma coisa, ó. Eu vi um monte de gente, principalmente no X, falando: nossa, que tapa na cara, muito conteúdo, tô fugindo desse edital. Cara, quem foge de prova, assim, de concurso bom, só pelo tamanho do edital, também é um baita de um frouxo. Ou não sabe o que está fazendo, sendo muito sincero, porque eu já vi tanto edital desse tamanho, edital assim, sabe, de TRF, MPU, que vem com uma prova mais fácil do que a prova de técnico de TRT. Então não dá para você ter medo de uma prova só por conta disso. Fugir só por esse fundamento, sinceramente, é uma burrice tremenda, sendo muito sincero, tá bom? Mas vamos lá analisar quais são as matérias, lembrando que tem redação naquele formato aberto, estilo Enem, sabe? Atualidades, pode ser qualquer tema. Matérias: língua portuguesa, não tem matemática, não tem informática, isso daqui é um ponto positivo, fechado. Noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos fundamentais e acessibilidade, noções de administração pública para o analista formado em direito. Então isso daqui é uma novidade, não é tão novidade assim, porque alguns editais pediram, talvez esse daqui seja um novo padrão até para formados em direito, pedir na parte de conhecimentos básicos, noções de administração pública, e aí vem a parte de conhecimento específico, legislação institucional, decorebinha de legislação sobre o MPU e tudo mais, e aí vem a bomba de direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, direito ambiental, direito penal militar, direito processual penal militar, direito do trabalho e direito processual do trabalho. 16 matérias no total, gente. Só que eu preciso falar algumas coisinhas, ó, que me agradaram, na verdade, porque fica mais fácil de você estudar, de você se planejar. Primeiro, sustentabilidade, direitos humanos, direitos fundamentais e acessibilidade. E até essa parte de legislação institucional, decorebinha de lei seca. Pela estrutura do edital você já percebe isso. Isso daqui é ótimo, tem alguns editais que vêm ali com direitos humanos de forma muito ampla que você fica perdidaço para estudar. Então, isso daqui é um ponto positivo, tá? Toda essa parte decorebinha. Lembrando, gente, que mesmo para analista de tribunal, de MPU, mais de 80 e tralalá, das questões são voltadas para a lei seca. Se você dominar a lei seca e súmulas de todos esses conteúdos, você normalmente chega voando nesses concursos. Então, nesse momento, você tem que simplificar as coisas, dominar aquilo que é mais relevante, tá? E entenda também, gente, uma surpresa aqui, direito ambiental. Isso daqui também é uma armadilha, porque é muito grande o conteúdo programático. Você olha, você fica assustado. Eu fiquei assustado. Você olhou? Você ficou assustado também? Por quê, gente? Um monte de gente vai olhar para esse conteúdo, vai ficar machão, machona, vai querer estudar tudo de direito ambiental. Sinceramente, não faz sentido. Você não vai conseguir estudar as outras matérias. E você viu aqui, né, que você tem 16 matérias para estudar. Não dá para estudar só direito ambiental. Então, você tem que dominar aquilo que é mais relevante, aquilo que é historicamente mais cobrado, só que nós temos mais um problema, que direito ambiental não tem tantas questões assim para servidores de tribunais, ministérios públicos, não é uma matéria tão comum. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir com os filtros perfeitos, nós vamos liberar isso daqui, claro, no curso lá da aprovação ágil, e você vai conseguir estudar todas as questões anteriores de provas parecidas. É a primeira coisa que você tem que fazer, dominar esse conteúdo, porque a tendência é que isso daqui caia de novo. E aí, no tempo restante, se você tiver uma carga legal de estudos, você vai conseguir fazer isso, você vai gastar uma energia também no conteúdo que nós vamos criar do material enxuto para você dominar os pontos mais relevantes. Só que, sinceramente, não dá para se afundar em direito ambiental e esquecer o resto, porque não é a matéria mais relevante, não é ela que vai garantir a sua aprovação. Você tem que ter um pensamento estratégico nessa reta final. A gente já está em reta final, então cuidado para não cair nessa armadilha, tá? Outra surpresa que nós tivemos foi a administração pública, que eu já falei um pouquinho, e veio o padrão, na verdade, de tribunais
mas com uma novidade ali de uma parte de tecnologia, na parte jurídica e tal. Isso daqui eu vou explicar em mais detalhes na análise que eu vou fazer rapidamente aqui sobre técnico em administração, tá? Porque veio muito parecido o conteúdo. E outra observação importante, gente, direito do trabalho e processo do trabalho veio um conteúdo mais enxutinho do que aquele que você já estudou para TRT. Eu sei que muitas pessoas que fizeram TRTs ou que vão fazer os TRTs até vão querer fazer o MPU. O MPU tem o MPT, né, que é um braço ali trabalhista do MPU, e é um conteúdo mais enxuto, só que com algumas nuances, com alguns fundamentos e mecanismos utilizados pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho. Então é um conteúdo mais simples de estudar, e também eu sei que muitos têm medo aqui de uma matéria diferentona, né? Penal militar, processo penal militar. Não tenham medo dessa matéria, porque inevitavelmente vai ser um conteúdo bem voltado para a legislação, e aqui também nós não temos muitas questões anteriores. Na prática, só o MPU e alguns TJs militares pedem isso, né? O Supremo Tribunal Militar também que está próximo. E para facilitar a sua vida ainda, eu vou deixar aqui o mapeamento que eu fiz desse concurso na tela para você dar uma olhadinha na quantidade de questões por matéria, porque isso daqui é algo que nós não temos no edital, né? Nós só temos a previsão de número de questões por matéria da parte básica, das matérias específicas nós não temos, mas eu fiz uma divisão para você aqui ter uma noção do que vai cair, fechado? E eu quero saber agora, depois dessa análise de analista, antes de fazer a análise de técnico, o que você achou? Você ficou assustado? Você vai fazer esse concurso para analista? Tem alguma dúvida? Mande aqui, tá bom? Que eu prometo responder todo mundo. E agora eu quero analisar o conteúdo para técnico em administração, que é o cargo mais volumoso, e eu sei que é o que a maioria das pessoas querem fazer, fechado? Comente aqui se você quer fazer para esse cargo. Eu vou elencar para você as matérias de técnico, para você entender como é muito mais simples do que para analista. Língua portuguesa, sustentabilidade, noções de direitos humanos fundamentais e acessibilidade, legislação institucional, até aqui praticamente igual. Analista, só temos mais questões de língua portuguesa, fechado? E depois, na parte específica, constitucional, teoria geral do processo, noções de direito penal, direito administrativo, administração pública e administração financeira e orçamentária, a famosa AFO. Primeiro, gente, parecidíssimo com o TRF Primeira Região, concurso recente que foi da FGV, e eles montaram em cima desse edital. Então, se você fez o TRF1, você está muito na frente para esse cargo de técnico. Tá parecidíssimo, gente. Lembra que eu falei aqui de direitos humanos, direitos fundamentais, sustentabilidade, legislação institucional? Isso daqui cai também para o técnico e na prática 100% lei seca. Então isso daqui é uma ótima novidade para você, fechado? Maior surpresa pós-edital, gente, em termos de matérias, penal. Só que veio um conteúdo bem básico e praticamente igual também o TRF1. Sinceramente, aqui você tem que priorizar o conteúdo da legislação. E teoria geral do processo. Veio essa matéria que estava lá também no TRF1. Não tenha medo, gente. Teoria geral do processo parece aquela matéria que você vai estudar lá no comecinho da faculdade de Direito, né? Teórica. Não é isso não, cara. Sério mesmo. Sabe o que é? Partes da Constituição, conceitos do Código de Processo Civil e também do Código de Processo Penal, ponto final. Então, não se assuste com isso. Administrativo e direito constitucional vieram dentro do previsto e a administração pública veio dentro do previsto também, só que com uma novidadezinha ali, tecnologia no contexto jurídico. Fala um pouquinho de jurimetria, de blockchain, inteligência artificial, e são conteúdos aqui na prática de atualidades, tá? E a gente vai ter esse conteúdo também no material enxuto, só que eu gastaria uma energiazinha no material enxuto nesses pontos. Por quê? Porque provavelmente vai cair, gente. Quando tem esse tipo de novidade assim, chama atenção, a tendência é que caia. E AFO, gente, que é a Administração Financeira Orçamentária, entenda, essa matéria não é nada complexa não, cara. A galera que gosta de criar dificuldade, porque sinceramente, se você dominar a Constituição, a parte da Constituição sobre esse conteúdo, também a Lei 4320, a Lei Complementar 101 e o Manual Técnico Orçamentário, cara, você está dentro. Você sabe tudo, porque é isso que cai. E é importante notar que no conteúdo programático, você percebe que eles estão dando uma ênfase maior para o MTO. Então, sinceramente, é um conteúdo que você tem que comer com farofa para chegar muito bem, mas fazendo questões, naturalmente, você vai perceber isso. E fazendo as questões recentes até da FGV, você vai perceber esse padrão. E também, lá no finalzinho, tem uma partezinha que eles pedem do Manual de Contabilidade Pública. E é uma partezinha pequena, tá? Cuidado para não estudar todo o conteúdo, porque não faz sentido. No final das contas, você percebe que para técnico veio muito mais agradável o edital, né? E normalmente é assim, tá bom? Mas não significa que a prova de técnico vai ser mais fácil que a de analista, né? Isso daqui é uma confusão que a galera faz quando começa a estudar para concurso, e vários concursos já mostraram pra gente que não é bem assim. É mais fácil de estudar, mas não necessariamente a prova vai ser mais fácil. Deu para você entender essa diferença? E agora eu quero saber se você tem alguma dúvida. Lembrando que para técnico também tem redação. E redação
para os 2 cargos, gente, para todos os cargos, na verdade. Quando tem redação, é a etapa mais importante. A redação vai fazer você ter uma nota para ficar entre os primeiros colocados para garantir a sua nomeação, que é o mais importante. Então, não menospreze a redação, e aí eu recomendo que você siga com as mentorias de redação que nós temos no VIP da Aprovação Ágil, com as correções premium de redação, que são correções diretamente com o Daniel Vícola, não é essa correção lixo que fazem por aí, sinceramente, no mercado, gente, pesquise sobre isso, em que eles pagam um estagiário R$2, R$3 por correção. Você acha que o cara corrige mesmo sua redação? Com a gente no VIP é diferente, mas a correção de redação é uma exclusividade da galera do VIP, da Aprovação Ágil. No VIP hoje nós não temos mais vagas, temos uma lista de espera, mas eu recomendo que você pense nisso, que você entre na lista de espera do VIP e que participe das mentorias com o Daniel Vícola, tá? A gente tem um curso completo e mentorias de redação também dentro do Aprovação Ágil. E agora, gente, rapidinho, quero falar sobre TRTs e MPU, ou TRTs ou MPU. Dá para conciliar? Sinceramente, pensando nesses TRTs próximos, não. Eu recomendo que você tenha uma prioridade clara. Qual que é a sua prioridade? É o TRT15? Pô, o TRT15 vem antes e, sinceramente, gente, papo reto aqui, ó, na hora de você definir entre MPU e TRTs, pense muito sobre isso que eu vou falar agora. Você tem que entender que o MPU é um concurso que chama muita atenção, ele é nacional, provas e vagas no Brasil inteiro, os cursinhos vão gastar milhões de reais em marketing, teremos uma enxurrada de conteúdos falando só sobre o MPU, todo mundo que é mais iniciante vai entender que essa daqui é a oportunidade do momento e é realmente uma ótima oportunidade e você não pode perder de jeito nenhum. É melhor do que o TRT? Não. Sendo muito sincero, e aqui já é um papo mais avançado. Tá tudo bem você escolher o MPU, é uma ótima oportunidade, só que, principalmente se você for de São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho um plano muito melhor para você. Sério, TRTs. Por quê? É um conteúdo menor do que esse e chama muito mais, gente. Porque o MPU, você viu aqui, né? Eu falei que ele chamou mais de 1.900 pessoas. Beleza, só que 1.900 pessoas no Brasil inteiro. Você viu aqui pela lógica que eu te mostrei que você vai concorrer em uma região, você vai concorrer em um estado. E dentro desse estado, se a gente fizer uma comparação, qualquer estado, tá? MPU e TRT, o TRT vai chamar mais. Por quê? Talvez a única exceção seja o Distrito Federal. Não sei se o TRT-10 vai chamar mais do que o MPU, mas tem um potencial para chamar mais também. Agora, em todos os estados, sendo muito sincero, o TRT chama mais. O judiciário é muito mais forte em número de servidores, em volume de trabalho também, é claro. Então, objetivamente, é mais fácil, na minha visão, você passar em TRT e é um conteúdo mais leve. E especialmente para você, de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem uma sequência muito clara de concursos aqui que você pode até abrir mão do MPU ou talvez até dar uma esticadinha, dependendo para passar no MPU. Por quê? O TRT15 está aberto, né, gente? Provas em março. Depois do TRT15, que é do interior de São Paulo, a gente vai ter TRT1 e TRT2. TRT1 Rio de Janeiro e o TRT2 Grande São Paulo. Esses 3 TRTs vão sair agora, uma sequência muito clara, com a mesma banca, FCC e inevitavelmente com um conteúdo praticamente igual. São 3 chances em uma. Sinceramente, esses 3 TRTs vão chamar mais do que o MPU no Brasil inteiro. E assim, a manada vai olhar para o MPU, vai ter um monte de gente que vai abandonar os TRTs para abraçar o MPU. E sinceramente, não é uma oportunidade melhor. Objetivamente, a oportunidade de TRTs é melhor. E aí, sinceramente, eu recomendo que você tome uma decisão personalizada. Eu falo muito sobre isso nas mentorias VIP. Eu recomendo que você tenha acesso à estrutura completa do VIP, porque você tem todos os cursos da Aprovação Ágil, mentorias comigo, com os especialistas da Aprovação Ágil, correção de redação, e aí você vai ter o melhor conteúdo de todos, para todos esses concursos, inclusive para técnico e analista, tá? Mas eu quero que você pense sobre isso. Se você tiver a disponibilidade, mesmo sendo de outro estado, de viajar para São Paulo e fazer essas 3 provas, né, as 2 provas de São Paulo e também do Rio de Janeiro, é um plano bem melhor, na minha visão, do que MPU. Só que você só precisa de uma aprovação e o MPU por si só é ótimo. Segue com esse plano que eu mostrei aqui. Segue com o curso da Aprovação Ágil. Você só precisa de uma aprovação. Só que, sinceramente, comparando boas oportunidades, ótimas oportunidades como MPU e TRTs, eu sou time TRTs, mas eu quero saber a sua opinião, quero saber se você entendeu isso. Estou sendo muito sincero com você, lembrando que nós temos cursos completos para todos esses concursos e que você tem que clicar no primeiro link da descrição se você tem dúvidas e participar do evento dessa quinta-feira, às 19 horas, que vai ser o meu nome no Diário Oficial em 2025. Eu vou te ensinar tudo isso em detalhes. Vou explicar a melhor decisão para você entre MPU e TRTs e vou mostrar como que você vai ter várias aprovações em 2025 a partir de agora. É de graça online, mas temos vagas limitadíssimas e você tem que seguir todas as instruções até um grupo especial de WhatsApp, tá? Porque lá na descrição tem um presente e uma surpresa para você que vão mudar para sempre a forma como você estuda, fechado? E eu garanto que eu vou te ajudar. E agora eu quero saber a sua opinião, quero que você comente aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se você já definiu qual que vai ser o seu plano, comente aqui que eu quero te ajudar. E claro, muito importante, deixa sua curtida, se você gostou do conteúdo, se você não gostou, deixa sua descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos.
E também, muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e siga o Bitolê em todas as redes sociais. No X estamos como Aprovação Ágil, eu sou muito rápido em notícias, e pode seguir a gente no Instagram, no TikTok, tem muito conteúdo exclusivo para você por lá. E eu prometo te ajudar ainda mais, principalmente se você entrar, claro, no aplicativo da Aprovação Ágil e seguir com as ferramentas que lá que eu consigo te ajudar de verdade. Fechado? Valeu, gente. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.